Graças para as igrejas, amém? Hoje é dia das mães, hoje é uma data comemorativa, especial. Nós temos algumas famílias que infelizmente estão gripadas, adoentadas, né? E a gente vai colocar em nossas orações. E nós vamos iniciar nosso culto lá em Evangelho de Lucas, capítulo 8, lá no verso 45. Evangelho de Lucas, capítulo 8, lá no verso 45. Que fala de um texto muito conhecido, que é da mulher que sofria de uma hemorragia de sangue. Uma mulher que sofria de um sangramento há muitos anos. Uma mulher que tinha... Hoje é o dia das mulheres, então a gente vai falar sobre as mulheres. O dia das mulheres, não, desculpa, o dia das mães, mas a gente vai falar da figura feminina. E a gente vai aplicar isso para todos nós na figura da igreja. Porque a igreja é a noiva de Cristo, não é verdade? E a igreja, sendo a noiva de Cristo, ela é essa figura feminina. E isso se aplica então a todos nós, homens e mulheres, isso alcança as nossas vidas. E essa mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos e passava por isso, ela sofria uma limitação. Porque ela queria viver todo o potencial que ela tinha, mas ela era impedida por conta de uma hemorragia. Porque o fluxo de sangue é o fluxo de vida. Então, por mais que ela queria viver a vida dela, ela via a vida se escorrer entre os dedos dela, se esvair da vida dela. Está me entendendo isso? Muitas vezes a gente está vivendo esse ciclo vicioso nos nossos dias. A gente tem muito potencial, a gente tem muito para viver, a gente tem muitos sonhos, muitos ideais, a gente sonha, idealiza, mas parece que a gente alcança muito pouco, parece que a gente vive muito pouco. Parece que os dias vão indo, os anos vão se passando, mas parece que a gente vai desfrutando realmente muito pouco. E sem perceber, a gente está vivendo como essa mulher, com um fluxo de sangue. Sem perceber, a gente vai vivendo como essa mulher. A igreja vai vivendo como essa mulher, que foi vivendo os seus dias, que vai tentando viver durante essa caminhada, mas ela vê o sangue indo embora, ela vê a vida escorrendo de suas mãos. Muitas vezes a gente vê a vida passando diante da gente, e aí a gente vê coisas que a gente gostaria de viver não acontecendo. Mas essa mulher tomou uma atitude. Essa mulher foi e tocou em Jesus. Essa mulher, nesse momento, vendo Jesus Cristo, ela vai lá e toca em Cristo. Então no verso 45, Jesus Cristo diz: "Quem tocou em mim?" perguntou Jesus. Como todos negaram, Pedro disse: "Mestre, a multidão se aglomerou e te comprimiu." Mas Jesus disse: "Alguém tocou em mim. Eu sei que alguém tocou em mim, porque de mim saiu poder." Em algumas versões vai dizer: "porque de mim saiu virtude." E Jesus Cristo, ele para tudo porque alguém tocou nele. Esta mulher tocou em Cristo e foi curada e foi restaurada. Essa mulher tocando em Jesus foi restaurada e curada. E toda vez que a igreja toca em Cristo, a igreja também é curada e restaurada. A igreja também encontra restauração e cura. E Cristo está sempre pronto para alcançar os nossos corações, as nossas feridas e cicatrizar elas, para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Amém? Quero te convidar a ficar de pé nesse momento, para a gente louvar a Deus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, aproveite os próximos instantes para fazer uma oração, para se colocar na presença de Deus. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é esse Jesus que sabe reconhecer, no meio de uma multidão, quem toca no Senhor com amor, quem se aproxima do Senhor com interesse genuíno de se relacionar contigo por quem tu és.
e que nós possamos, Pai, nessa noite, tocar no Senhor. Que nós possamos, nessa noite, receber do Senhor restauração, receber do Senhor cura, receber do Senhor isso que só o Senhor pode nos dar e realizar nas nossas vidas e nos nossos corações. Perdoa os nossos pecados, Pai, e alcança cada família nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, quem concorda, diga amém. Amém, igreja. Assim como o pastor Bruno disse agora, aquela mulher conseguiu tirar um poder de Jesus só de tocar na veste dele. E nós, como sua igreja, a noiva... Hoje é o Dia das Mães. Não tem ninguém que nasceu sem mãe. Todo mundo teve esse privilégio. E tudo que a gente faz pelas mães ainda é pouco. Porque, eu quero te falar, mãe sofre. Mãe é aquela que fica esperando quando o filho demora para chegar. É aquela que olha para a sua filha e vê que ela está indo num caminho que não deveria ir. E ela ora pela filha e abençoa. A mãe quase sempre está chorando na sua oração. O coração da mãe está sempre apertado. E muitas vezes, como filhos, nós ofendemos nossas mães, nós respondemos, nós não obedecemos e não demonstramos todo o amor e carinho que elas merecem. E esse dia é um dia que se resgata um pouco disso, que a gente leva a mãe para almoçar fora, que a gente manda um cartão. E nessa noite, como igreja, nós queremos abençoar as mães aqui presentes, as que estão assistindo e que assistirão também, com uma rosa. É muito pouco, perto do que vocês merecem. Eu gostaria de chamar quem é mãe aqui na frente. Pode vir. A Jéssica é mãe já. E eu quero chamar também, se você tem desejo de ser mãe e ainda não provou disso, essa noite tem milagres para acontecer. Se você quiser, você que está à distância também. E graças a Deus, irmãos, vocês têm que tomar cuidado comigo, porque quando eu oro para as irmãs engravidarem, Deus já atendeu 3 vezes o meu pedido. Então, se alguém sente no seu coração que esse é o momento, nós vamos homenagear também, porque pela fé a gente já vê a resposta de oração sendo dada por Deus. Recebam nossas flores. Ai, olha só, eu também sou mãe, eu não sou mãe biológica, mas eu tenho um monte de filho aqui, viu? Aí, ó. E nós queremos também orar por vocês, porque mesmo sabendo que é tão difícil ser mãe, vocês fariam tudo de novo. Vocês repetiriam a mesma dose, sem nenhuma economia de esforço. E Deus se agrada disso, desse amor que vocês têm. Vocês são um espelho de Deus, porque Deus ama numa intensidade que ninguém consegue compreender. E vocês receberam de Deus essa bênção. Eu sei como que é isso. Senhor nosso Deus, eis aqui, Pai, essas mulheres que o Senhor levantou. Senhor, cada uma delas tem sua experiência de vida, muitas alegrias, muitas tristezas. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor preencha a todas, aquelas que estão à distância também. Que a tua mão poderosa esteja abençoando cada uma delas, o lar dessas mulheres. Que sejam lares abençoados por Deus, diferenciados, porque o teu Espírito Santo vai fazer uma obra em cada lar. Senhor, se houver tristezas nesses corações, causadas, Pai, por causa daquilo que o mundo tem sido hoje, gerando jovens que não têm o mesmo respeito. Pai querido, tira toda dor, toda mágoa, toda tristeza e faz brotar, Senhor, o amor perfeito de Deus no coração delas.
que elas possam ter a esperança de Deus na vida delas, que elas possam abençoar os seus filhos, os seus esposos, os seus familiares, que elas sejam bênção onde os pés delas pisarem, e que as mãos delas sejam abençoadas para fazer prosperar os seus lares, e que tudo que elas fizerem prospere, porque elas querem, Pai, ser o espelho de Deus aqui nesta terra. Use essas mulheres, Senhor, como grandes guerreiras que são, mas agora, Pai, com o teu poder, com a tua unção, deixa sair a tua virtude, e que a tua virtude alcance a todas elas, e aquelas também que nos ouvirão durante o decorrer do tempo pelas redes sociais. É o que nós te pedimos e sabemos que o Senhor já tem essa resposta para elas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu ia falar, pode se sentar, mas a gente está sentado mesmo, né? Bênção demais. Vamos dar continuidade ao nosso culto. Falando mais sobre essa virtude, em especial por ser Dia das Mães, né? Então, como é Dia das Mães, eu separei um pouquinho para a gente falar sobre essa virtude, que é particular da figura da mulher. E como a gente abriu o culto falando sobre isso, a gente viu e vai ver que a mulher que é mãe, que é capaz de gerar filhos, a Bíblia compara essa mulher a quem? A igreja, a noiva de Cristo, que é a sua igreja, que somos nós. Então todos nós fazemos parte, compomos a igreja, a noiva de Cristo. E tudo que nós vemos sobre a mulher na Bíblia, ela se aplica à nossa realidade enquanto igreja, enquanto corpo, enquanto noiva. Estamos acompanhando isso? Então, tudo que diz respeito à mulher, no que fala da Bíblia, quando a gente aplica, contextualiza para a igreja, então a gente entende que isso eu tenho parte, que isso eu tenho responsabilidade naquilo que a Bíblia está ensinando. Então a gente vai ver um texto muito conhecido, que é o texto de Provérbios 31. E normalmente quando a gente vê o Provérbios 31 é sobre o quem? Exatamente, nada mais a mulher virtuosa. Aí a gente fala, mulher virtuosa, então é um texto para a mulher. Mas, aí os homens, né, nós somos homens, né, Hernani? A gente fala assim, agora Deus vai falar com a mulher, agora Deus vai pegar a mulher agora pelo calcanhar e vai falar para ela. Fala Deus, revela aí. Mas não, é um texto que fala para todos nós, porque a gente vai entender que Deus fala com a gente, inclusive nesse texto, porque nós somos a noiva, nós somos a igreja de Cristo Jesus. Então vamos ler primeiramente esse Provérbios 31 a partir do verso 10, e a gente vai ler lá a mulher que tem virtude, uma mulher exemplar, né? E aí a nossa homenagem continuando aí às mães que são mulheres exemplares, mulheres de virtude. Então a Bíblia fala dessa mulher que ela é exemplar, que é essa mulher que é uma mulher de virtude. E a Bíblia diz assim, esposa exemplar, feliz o homem que a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O seu marido tem plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. E com o que ganha, o lucro, ela ainda planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos se pega a roca.
acolhe os necessitados, obrigado, pastor, e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama. Veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, onde ele toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e de dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Os seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas elas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Quando ela recebe a recompensa merecida e as suas obras, que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Então é o texto da mulher virtuosa, é o texto da mulher exemplar da esposa virtuosa. E esse texto é conhecido, esse texto a gente conhece. E no primeiro momento a gente acha que é um texto na Bíblia falando especificamente para as mulheres. É um texto que retrata as virtudes que exalta, o autor exalta na figura feminina. E no primeiro momento, ok, essa é a primeira leitura e tal, correta. Mas quando a gente entende que a Bíblia é um livro que Deus deixou para nós, para falar com todos nós, então a gente sempre tem que dar um passo além. E sempre tem que se perguntar o que é que Deus pode falar comigo, inclusive num texto que está falando aparentemente sobre as mulheres. Então eu preciso pegar esse texto e ler e entender o que ele pode estar falando comigo. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento e se contextualiza com o que nós vivemos por meio de Cristo, nós entendemos que nós somos a noiva de Cristo. Nós entendemos que a igreja é a mulher, é a figura da mulher. A igreja, ela é chamada noiva de Cristo Jesus. Então, se ela é a noiva, se a igreja é essa noiva, ela vai ser essa noiva exemplar. Ela vai ser a figura dessa mulher virtuosa. E todas as virtudes dessa mulher virtuosa, que Deus deixou em Provérbios 31, estão também na noiva de Cristo. E se todas essas virtudes estão na noiva de Cristo, essas virtudes, elas estão em nós, como igreja. Estamos entendendo isso? Elas estão sobre as nossas vidas. E eu preciso agora fazer a leitura desse texto, compreendendo isso e vivendo essas virtudes que Deus deixou para nós vivermos. Estamos entendendo isso? Então a gente vai fazer agora uma releitura rápida, não de todos os versículos, mas pegando alguns deles, agora sobre essa perspectiva. Então lá no versículo 10, ele diz: uma esposa exemplar. Quem que é essa esposa exemplar? Quem que é a esposa de Cristo Jesus? A igreja. Então a igreja. Feliz é quem a encontrar. Feliz são os que encontram quem? A igreja de Cristo Jesus. Feliz são aqueles que encontram, que se deparam, que se relacionam no dia a dia com a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é uma noiva exemplar dotada de virtudes. Feliz é o comerciante que se depara com um filho, com uma filha de Deus no seu dia a dia. Porque ele não vai usurpar de um troco errado. Feliz é o motorista de aplicativo que pegar no seu veículo um filho e uma filha do Senhor. Porque são pessoas capazes de entrar no veículo e lá em espírito de oração abençoar aquela pessoa. Feliz
é o açougueiro que se deparar com o Filho de Deus na fila da carne. Porque vai ter ali um Filho de Deus orando, fica falando, eu quero meio quilo, Deus ele vai dar meio quilo, não vai vir nem uma grama a mais. E aquele Filho de Deus vai orar para converter aquele açougueiro. Nem que ele tenha que fazer aula de matemática de novo. E nós vamos converter os açougueiros da cidade. Feliz é a sociedade, a cidade, que se depara no dia a dia com a igreja de Cristo. Porque onde a igreja chega, ela é capaz de transformar realidades. Não por grandes movimentos, mas pelos pequenos exemplos e pelo bom testemunho. Quem está compreendendo isso? Então, uma esposa exemplar, a igreja. Feliz são aqueles que a encontram no dia a dia. É muito mais valiosa que os rubis. 11. O seu marido, quem é o marido da igreja? Jesus Cristo. Jesus Cristo tem plena confiança nela. Jesus tem plena confiança na sua igreja. Jesus tem plena confiança na sua igreja. Qual igreja, Bruno? A denominação X? Não, ele não tem confiança na denominação, ele tem confiança na sua igreja. Quem é a sua igreja? Várias pessoas de várias denominações, de vários locais, de vários países, de várias portas abertas que só ele conhece. Mas essa é a sua igreja. E nela ele confia. Ele confia para que essa igreja possa dar bom testemunho e lançar as redes da graça e ser pescadores de homens. Jesus confia na sua igreja e nunca lhe falta coisa alguma. A Bíblia nos diz que nós somos supridos em todas as coisas. A Bíblia nos diz que Deus nos faz suficientes em todas as nossas necessidades. Nós podemos não ter tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, mas certamente nós temos bem mais do que nós necessitamos para viver. Deus sempre está nos suprindo em todas as nossas faltas, em todas as nossas necessidades. Nunca nos falta nada. Para a igreja de Cristo, nunca faltará coisa alguma para ela viver o seu propósito. E entrou um gato na igreja. Lá na moto do Murilo. Deixa o gato se converter lá. Então nunca faltará coisa alguma para a igreja viver o seu propósito. E nós devemos nos perguntar constantemente se nós estamos vivendo o nosso propósito como igreja. Porque vivendo o nosso propósito como igreja, não nos faltará coisa alguma. Em tudo seremos feitos satisfeitos. Verso 12. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. 13. Ela escolhe a lã e o linho. 2 tipos de tecido utilizados na época. Cada um para uma ocasião. Onde era buscado, comprado, adquirido a lã, era buscado, comprado, adquirido o linho. Um tipo de tecido mais leve, o outro um tipo de tecido mais pesado. Um para ser usado nos dias mais tranquilos, mais quentes. O outro para ser utilizado nos dias mais frios, nos dias que o sol está encoberto. Uma igreja capaz de se preparar para todos os momentos. Uma igreja que sabe que vai passar por todas as situações. Pelo dia bom, mas também pelo dia mau. Uma igreja que sabe que precisa ter a lã, mas também precisa ter o linho. Uma igreja que sabe que estar dependente de Cristo não é estar isento das aflições. Porque Cristo disse que nesse mundo teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo e Ele estaria conosco até os fins dos dias. Então uma igreja que é capaz de se preparar com a lã e com o linho, viver todas as estações, todos os tempos que esse mundo nos proporciona, sem deixar nossa fé ser abalada.
Verso 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Assim como um navio mercante que precisa navegar os mares e buscar mercadoria lá em outro continente e trazer para a sua terra, essa mulher, essa igreja, ela também é capaz de trazer de longe a sua provisão. Ela também é capaz de investir o seu tempo e ter paciência para poder esperar o seu resultado. Antes não tinha Shopee. Antes você não fazia o Pix lá e caía na hora e a Shopee já aprovava para você e já chegava lá em um prazo de uma semana já a mercadoria internacional na sua casa. Antes era navio de mercadores que iam dias, semanas, meses, dependendo da distância, para buscar mercadorias e trazer para a sua terra natal. E por conta desse imediatismo que nós temos nas transações, e que é ok, às vezes a gente se perde na nossa vivência de prática espiritual. E a igreja a igreja perde a capacidade de esperar, de ter paciência. Porque essa é uma virtude, paciência é uma virtude. Esperar, ter a paciência de investir o seu tempo e de aguardar a provisão certa, chegar no momento certo da parte de Deus, no momento apropriado, é uma virtude da igreja. Daqueles que não se desesperam com o mundo, mas que sabem esperar de Deus a resposta certa. Verso 15, antes de clarear o dia, ela se levanta. Antes que o dia já fique claro, a igreja já se posiciona. A igreja ela não espera que tudo fique resolvido para ela poder despertar e se posicionar no mundo. A igreja ela se posiciona antes. Antes de clarear o dia. Antes das coisas estarem esclarecidas. Enquanto a nossa sociedade, as pessoas ao nosso redor estão perdidas nas confusões políticas, nas confusões econômicas, nas confusões ideológicas, a igreja é capaz de se levantar, de se posicionar e dar uma direção. E dizer, gente, aqui está a direção. Antes que as pessoas estejam esclarecidas, porque a igreja já foi esclarecida por Cristo Jesus, que é a luz do mundo, ela aponta para essa luz. Por isso que a Bíblia diz que brilhe também a vossa luz, para que a gente possa dar um norte para as pessoas que estão ao nosso redor. Verso 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Não tem preguiça. Os seus braços são fortes e vigorosos. Uma virtude nossa, uma virtude que tem que estar no nosso dia a dia, na nossa vida. Pessoas que se entregam com vontade a fazer aquilo que Deus confiou que a gente fizesse. O que é que você está fazendo aí na sua vida? Qual é o trabalho que você faz no seu dia a dia? O que você faz? Você trabalha, você estuda? Quais são as coisas, as tarefas que você está entregue a fazer? Será que a gente faz com vontade? Será que a gente faz isso com vontade ou com preguiça? A Bíblia fala que os seus braços são fortes e vigorosos. Ela sempre encontra força renovada para fazer aquilo que ela está fazendo. 18. Administra bem o seu comércio e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. A sua lâmpada é capaz de ficar acesa durante a noite. Nós estamos falando de um período que foi escrito onde não tinha eletricidade, onde não tinha energia elétrica, onde quando escurecia ficava um breu. Hoje é muito difícil a gente ter uma ideia de algumas coisas que a Bíblia relata, que o autor escreve. Quando escurecia, ficava um breu. Tinha toque de recolher na rua. Não era comum as pessoas andarem depois de um certo horário. Por quê, Bruno? Porque, por obviedade, ficava tudo escuro. Não tinha segurança. Então era normal ter um toque de recolher. Mas a Bíblia está dizendo que essa igreja,
é aquela que mantém a sua lâmpada, a sua chama acesa durante toda a noite. Durante todo esse momento de tensão, que é o momento da escuridão, a igreja sempre está com a sua chama acesa. Muitas vezes vem momentos de escuridão na nossa vida. E a nossa tendência é retroceder e apagar a nossa chama. Mas a Bíblia está dizendo que é uma virtude da igreja a gente deixar brilhar a luz de Cristo nos momentos de escuridão. Porque a igreja acende a sua lâmpada e brilha a sua luz nos momentos de escuridão. Nos momentos de escuridão da nossa vida, nos momentos de tempestade, nos momentos de adversidade, nos momentos de dúvida, nos momentos de escuridão política, econômica, tudo. A igreja sempre está pronta para brilhar a sua luz. Nunca o contrário. Nunca retroceder. Nunca se apagar. A igreja sempre está pronta para brilhar a luz de Cristo. Verso 20. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Ela acolhe aos necessitados e estende a sua mão àqueles que são pobres, que aos olhos desse mundo não têm recursos, que aos olhos desse mundo são marginalizados. E a gente lembra da parábola que Jesus conta de um senhor que tinha um banquete preparado e ele chama toda uma sociedade. E ele sai convidando as pessoas aparentemente perfeitas para estarem no banquete. Perfeitamente habilitadas, capacitadas, que tinham habilidades, que tinham boa aparência, que tinham estabilidade social e financeira. Pessoas que tinham habilidades, capacidade, potencial. Esse senhor chama essas pessoas para o jantar, para o banquete. E aí quando vem o mordomo dele, o funcionário dele, fala: Senhor, o que acontece? Eu chamei essas pessoas, mas essas pessoas são tão boas no que fazem, que elas estão tudo ocupadas. Tudo ocupada. Nenhuma delas pôde atender o chamado. E aí o Senhor diz para eles: é verdade? Então faz o seguinte, vamos mudar o convite. Ao invés de convidar os aparentemente perfeitos, convida os imperfeitos. Convida os pobres. Convida os necessitados. Convida os aleijados. Convida aqueles que a sociedade rejeita. Porque esses têm tempo. Porque esses têm disponibilidade. E esse funcionário sai pela cidade convidando e todos esses chegam para o banquete. E esse Senhor dá uma veste branca. Faz nova todas as coisas. Transforma essas pessoas em novas criaturas. E todos participam da mesa com o Pai. Essa é a nossa história do que a graça faz com a gente. Pessoas totalmente imperfeitas espirituais, mas que foram perfeitamente habilitadas pela graça de Cristo Jesus. Por meio do amor e da misericórdia de Deus pelas nossas vidas. E é por isso que a igreja estende a sua mão para os necessitados e para os pobres. Sem fazer distinção, porque ela entende que é a graça que nos habilita perfeitamente diante do Pai. E não as condições físicas ou aparentes desse mundo. Verso 23. O seu marido, quem é o marido da igreja? Jesus. Ele é respeitado. Essa noiva, essa igreja, por dar bom testemunho, faz de Cristo ser respeitado nos nossos dias. E aí eu te pergunto, Cristo tem sido respeitado ultimamente? Quando a gente vai conversar sobre Jesus com os nossos colegas, no nosso serviço, nas nossas escolas, no nosso estudo, como é que é a aceitação? Como é que é a empatia? Será que a igreja tem feito um bom papel? Será que a igreja tem sido virtuosa ao longo do tempo? Ao ponto de fazer do seu noivo respeitado na sua cidade? Porque essa é uma virtude que a igreja tem que ter. Verso 25. Reveste-se de força e de dignidade. E ela sorri diante do
futuro. Nós vamos encerrar por aqui. A igreja, ela é capaz de sorrir diante do futuro. Como é que você tem enxergado o seu futuro? Com que olhos o seu coração olha para o seu futuro? Quantas vezes a gente olha para o nosso futuro com olhos de medo, com olhos de tristeza, com olhos de melancolia, com olhos atemorizados? Olha como é que essa virtude dessa igreja, uma igreja que sorri diante do futuro. Mas o futuro, olha só o que vai acontecer, é o fulano, é o presidente, a economia, as finanças, não sei o quê. É uma igreja que sorri diante do futuro. Porque sabe que o seu futuro não depende desse mundo, nem das coisas terrenas desse mundo. Que sabe que a sua dependência está em Cristo Jesus. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Essa é a esperança da igreja de Cristo Jesus. É isso que faz a gente se levantar todo dia, olhar para o nosso futuro e sorrir. Porque a gente tem esperança. Porque a gente sabe que Deus está cuidando de nós. Porque a gente sabe que Deus está cuidando da gente. Porque a gente sabe que Cristo continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo continua cuidando da sua noiva, da sua igreja. Nós não estamos e nunca seremos desamparados. Não importa a situação, não importa o momento, não importa os tempos que esse mundo pode viver. A igreja sempre será amparada pelo seu noivo, que é Cristo Jesus. E nós vamos sorrir diante do futuro, na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento. Tem uma palavra de oração contigo. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Presente sua vida diante de Deus. Talvez você ouviu essa palavra, ouviu essa mensagem, e talvez você percebeu que tem faltado algumas virtudes no seu coração, que tem faltado algumas virtudes na sua caminhada com Cristo. Talvez hoje o Espírito Santo de Deus revelou, ministrou, mostrando que como parte da igreja que eu e você somos, pode ser que esteja faltando algumas virtudes. Pode ser que estejam faltando algumas virtudes cruciais, importantíssimas, para que a gente dê bom testemunho e faça de Cristo respeitado, conhecido na nossa cidade. E Cristo hoje quer restaurar, renovar essas virtudes na sua noiva. Hoje Cristo quer restaurar pelo seu Santo Espírito cada virtude de Provérbios 31 na minha e na sua vida. Ele quer renovar, restaurar e trazer virtude sobre a sua igreja, para que nós possamos olhar para o nosso futuro com olhos de esperança e sorrir diante dele. Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, porque como igreja do Senhor, nós não estamos lançados à nossa própria sorte. Nós queremos te agradecer, Pai, porque como igreja do Senhor, Pai, nós não dependemos desse mundo. Nós vivemos sim nesse mundo. Nós somos sim afligidos e afetados pelas coisas desse mundo, mas não dependemos dele. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos daquele que prometeu sobre as nossas vidas. E nós confiamos no Senhor. Deus, nós queremos nessa noite ter todas essas virtudes que o Senhor diz aqui em Provérbios 31, renovadas, restauradas sobre os nossos corações. Nós queremos ser as pessoas que compõem a igreja do Senhor, a tua noiva, e que são capazes de olhar para o futuro com olhos de alegria, com olhos de esperança. Então afasta do nosso coração a tristeza, afasta do nosso coração, Pai, a ansiedade, afasta do nosso coração, Deus, o medo.
Afasta do nosso coração toda melancolia. Afasta do nosso coração, da nossa mente, toda a incapacidade de olhar para o futuro e de sorrir na certeza de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E de que mesmo diante do dia mau, de uma notícia ruim, ter a plena convicção de que nada saiu do teu controle. Que nós continuamos sendo a igreja de Cristo, sustentada, guardada e tendo a provisão do alto, da parte do Senhor. Deus, nós confiamos em Ti e queremos ter essas virtudes para dar bom testemunho do Teu nome, para dar bom testemunho do Teu amor, para poder fazer o Teu nome exaltado, glorificado na nossa cidade, para fazer de Cristo Jesus exaltado e glorificado, que brilhe, Pai, a luz de Cristo por meio da Sua igreja na nossa cidade, e que a nossa cidade conheça o amor de Deus, e que a graça restaurativa do Senhor Jesus possa alcançar outros corações por meio do bom testemunho da igreja. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Derrama da Tua paz sobre os nossos corações. Tira de nós, Pai, toda dureza de coração. Tira de nós, Pai, toda dureza de coração que impede a gente de descansar no Senhor, que impede a gente de confiar no Senhor, que impede a gente de encontrar descanso no Senhor. Muitas vezes, Deus, a gente está vivendo muito aquém daquilo que o Senhor tem para nós, porque nós estamos deixando de confiar, Pai. Mas nessa noite nós queremos entregar tudo no Teu altar. Nós queremos entregar tudo nas Tuas mãos, porque nós não controlamos nada. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Então toma as nossas vidas, cuida de nós e faz de nós a igreja virtuosa do Senhor. No nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém. Graças a Deus. Quero chamar o pastor Michel para estar orando por nós. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Que importante no dia de hoje sabermos que eu, você, somos a igreja de Cristo. Essa é a nossa firmeza no Evangelho, não é verdade? Termos esse conhecimento é importante, porque você, eu, nós vamos fazer diferença lá fora. No meio da escuridão, vamos ser luz. No meio das tempestades, nós vamos trazer o quê? Paz. No meio da tristeza, vamos trazer alegria. Olha que coisa importante, termos esse conhecimento. Porque esse é o desejo de Deus na vida de seus filhos. Nós somos considerados filhos de Deus, e isso é importante. Então você vai fazer a diferença essa semana. Tome posse disso. Porque Deus não quer ver o seu filho chorando, amargurado, com problemas. Ponha tudo na mão de Deus. Traga tudo aqui no altar da igreja. A igreja é para isso. Então que você tenha uma excelente semana. Que Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família. Toma posse que aonde você tocar, lá vai prosperar, lá vai crescer, vai trazer paz e alegria naquele meio. Porque você faz parte da igreja de Cristo. É diferente. Que essa semana seja uma semana de muitas bênçãos para a minha vida, para a vida de vocês. Assim a gente vai poder dar testemunhos e testemunhos de quanto Deus faz sobre a vida da gente, não é verdade? Que palavra bonita que o pastor Bruno trouxe. Não foi da parte dele, mas através da unção do Espírito Santo, que através dele comunicou a sua igreja. Então vamos tomar posse. Amém? Senhor Deus, obrigado, porque a tua presença nos basta. O teu amor nos traz assim uma condição maravilhosa de termos essa presença de ti
como uma proteção, como um carinho tão grande, um abraço tão enorme, que só o Senhor pode olhar para nós. Pela graça em Jesus Cristo, olhar as vidas tão defeituosas que nós temos, mas achar graça, achar misericórdia e nos dar um plano de salvação. Poder escolhermos a cada um aqui presente, que ouviu essa palavra, fazermos parte da igreja de Cristo. Então nós somos gratos, muito agradecidos, Senhor Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja hoje conosco e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus vos abençoe, uma boa semana. Vão na paz de Jesus Cristo. Amém.